No diálogo Fédon, vemos uma cena especial, importante, também historicamente. Sócrates, mestre de Platão, havia sido condenado à morte pelos tiranos de Atenas, sobre a alegação de que seus ensinamentos filosóficos e a sua vida claramente virtuosa e moral, de alguma forma discordavam dos dogmas e dos objetivos dos governantes da época. Então, em seu momento final de morte, Sócrates reúne seus discípulos para uma última aula muito especial, onde lhes falará sobre a imortalidade da alma humana, sobre a superação do medo da morte, sobre a alegria e a felicidade, a dor e o prazer, sobre as leis da natureza e os deuses, e sobre tantos elementos essenciais, dos quais abordaremos um pouco aqui nesta palestra. O diálogo Fédon de fato começa entre uma conversa entre este discípulo, Fédon, e um outro discípulo chamado Equécrates. Ambos se encontram e Equécrates pergunta sobre a morte de Sócrates. Diz a Fédon que ouviu dizer sobre a morte deste grande filósofo e que teria sido um momento diferenciado, um momento especial, os seus últimos instantes na vida. E pergunta então a Fédon se, caso não fosse muito doloroso, se ele poderia relatar a Equécrates como tinha sido a morte de Sócrates. Fédon então responde que não seria problema nenhum, pois não haveria para ele felicidade maior nenhuma na vida do que lembrar-se de Sócrates, do que lembrar-se deste grande mestre, deste homem profundamente ético e verdadeiro, e dos ensinamentos que ele deixou. Sócrates foi de fato um grande modelo moral, não só ao longo de sua vida, mas também nos momentos finais e em sua morte. Não é à toa que dos ensinamentos de Sócrates partiria uma outra grande escola filosófica chamada estoicismo, fundada nas ideias do autodomínio, da busca de uma finalidade transcendente e de uma ética muito clara e muito objetiva que deveria governar todos os aspectos da nossa vida, assim como as nossas relações humanas, o nosso trabalho e até mesmo a nossa vida interior. Então, Fédon começa a relatar para Equécrates um elemento que ele considera como surpreendente. O fato de que, mesmo estando ali, diante da morte, Sócrates estava profundamente feliz. Fédon chega a surpreender-se e diz a Equécrates que estava diante claramente de um homem feliz, e não de um homem que estaria, em tese, condenado a algo horrível e a algo com que todos têm medo. Inclusive há uma frase, um trecho deste livro, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Falando sobre a felicidade, a serenidade de Sócrates diante da morte. Então diz assim o Fédon: naquele dia, minhas impressões foram de fato estranhas, pois em vez de condoer-me da morte de um amigo a quem eu estimava tanto, tive a impressão de que seu destino fosse ditoso, porque eu me encontrava junto a um homem feliz, amigo Equécrates, feliz por seu comportamento, pelas palavras que proferia e pela coragem e serenidade com que faleceu. Conseguiu até mesmo convencer-me de que não iria para o Hades sem alguma ajuda divina, mas que lá embaixo desfrutaria uma felicidade que nunca ninguém desfrutara. Ou seja, Fédon vai relatar que não só pelas palavras que proferia, mas também pela sua atitude, pela sua forma de lidar com aquele momento, Sócrates se mostrava como alguém que estava caminhando para um destino feliz, para um destino alegre, como sempre o fizera ao longo de sua vida. Mesmo diante das diversas dificuldades que enfrentava ao longo da vida, perseguições políticas, dificuldades de ordem material, financeira, familiar, e aquela mesma felicidade persistia, até mesmo diante daquele obstáculo que para muitos é considerado como o maior de todos os medos e os desafios, que é o momento da morte. Mas como será que Sócrates era capaz de manter essa paz, de manter essa tranquilidade e essa felicidade? Como se tivesse a certeza de que seu destino era bom e agradável, mesmo quando caminhava para o fim da sua vida física? E são estes ensinamentos que Sócrates vai transmitir nesta última aula aos seus discípulos. O porquê ele era capaz de se manter feliz, calmo e sereno, mesmo diante das dificuldades,
e mesmo diante daquela que muitos consideram como a maior de todas, que é a própria ideia da morte. Então, Fédon vai dizer que Sócrates agia com muita naturalidade, que inclusive, quando foi retirado de sua cela para ser levado ao local onde estavam os seus discípulos, seus amigos e familiares, Sócrates estava ainda com os seus grilhões, com as suas algemas. E chegando ao local, os seus grilhões são tirados pelos seus algozes, ele acaricia os seus membros doloridos e então diz como é engraçado a natureza da dor e do prazer. Geralmente, consideramos que a dor e o prazer são coisas absolutamente contrárias e opostas uma à outra. Porém, na vida, se tivermos um pouco de atenção, vamos perceber como sempre caminham juntos. Como geralmente para nós, a dor tende a ser o afastamento de um prazer. Assim como, muitas vezes, o prazer é o alívio ou a forma de evitarmos alguma dor. Sócrates vai fazer uma distinção entre o que seria a verdadeira felicidade e a paz do filósofo, aquela que independe das circunstâncias externas, aquela que independe do prazer ou da dor, e o que seriam apenas as sensações, fugazes, intensas, momentâneas, que muitas vezes nos governam e nos conduzem ao longo da vida. Não seria, para Sócrates, inteligente e sábio vivermos e fazermos escolhas baseadas apenas na dor ou no prazer. Inclusive, em muitas palestras aqui comentamos o conceito filosófico clássico de que coragem seria fazer aquilo que é certo, independente da dor ou do prazer, independente dos gostos e das preferências, que muitas vezes foram desenvolvidas em nós por algum condicionamento, por alguma influência social, cultural, familiar, mas que a nossa formação de caráter, a nossa busca da bondade dos valores humanos, é justamente buscar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é justo e belo, independente do nosso gosto. Sabemos que nem todos os alimentos que gostamos são o que nos fazem bem, e que muitas coisas que não nos dão prazer são boas e necessárias para nós. Então, farei também aqui uma outra leitura de mais um trecho do Fédon, que fala sobre essa ideia da dor e do prazer, nas palavras do próprio Sócrates. É uma coisa muito estranha, disse Sócrates, isso que os homens denominam prazer. Ela harmoniza perfeitamente com a dor, que se acredita constituir o seu contrário. Quando se é objeto de um dos dois, deve-se esperar quase sempre o outro, como se fossem inseparáveis. É o que estou sentindo agora, pois a dor que as correntes causavam a esta perna sobreveio o prazer. Sócrates mostra então que quando saiu de sua cela, com as mãos e as pernas algemadas, esses membros sentiam a dor destes grilhões. E quando eles foram retirados, sobreveio o prazer, a sensação agradável de alívio, de liberdade. Mas se a felicidade de Sócrates dependesse deste prazer, assim que colocassem os grilhões, estaria ele novamente sofrendo. Ou, assim que não mais vislumbrasse a possibilidade das boas sensações prazerosas da vida, como neste momento em que se encontrava, tão fatal, perderia a sua felicidade e a sua alegria. O que, pelo jeito, segundo Fédon, não ocorreu. E ele se mantinha sereno e feliz, justamente porque a sua felicidade não dependia nem da constância do prazer e nem da ausência da dor. Então, Sócrates de fato mostra tamanha alegria e serenidade que os discípulos se lembram que ele estava até mesmo compondo música e poesia na sua prisão, na sua cela. Se lembrarmos um pouquinho da ocasião da morte de Sócrates, historicamente se diz que quando ele foi condenado, estava havendo uma celebração religiosa em Atenas, que consistia em enviar um barco até a ilha de Delos, ilha consagrada ao deus Apolo, e somente quando esse barco retornasse é que seria possível que tais sentenças fossem cumpridas. Como Sócrates recebeu a sua sentença logo no momento em que este barco partia, e por diversas razões, como as marés, as tempestades e etc., esse barco teve um atraso, Sócrates passou vários dias preso, antes que de fato houvesse o momento para consumar de fato a sua sentença de morte, que seria tomando cicuta. E neste momento, neste interim, enquanto se passavam os dias, Sócrates teria escrito fábulas
e teria até mesmo composto os hinos órficos a Apolo, ou seja, canções sagradas em homenagem àquele deus, e fábulas, como os contos infantis de Esopo e La Montagne, com morais e preceitos éticos capazes de ensinar aqueles que as lessem, até mesmo de cunho infantil. Então, um dos discípulos, Cebes, pergunta para Sócrates como era possível que ele, naquele momento, fosse capaz de escrever canções sagradas e escrever fábulas e poesias. E por que justo naquele momento, se ao longo da vida nunca Sócrates havia sido poeta ou cantor, por que decidira, naquele momento, escrever esses hinos? Sócrates então responde que, na verdade, desde sempre, ele ouvia essa voz interior pedindo que ele caminhasse no destino das artes. Ele diz especificamente que esse seu eu interno, essa sua voz da consciência que ele chamava de daimon, lhe dizia assim: Sócrates, exercita-te na música. Porém, como filósofo que era, Sócrates sempre entendeu que essa música, na verdade, referia-se às artes das musas, como vemos na própria tradição e na mitologia grega, que inclui a história, a astronomia, a matemática. Diz ainda, como Platão vai também reafirmar em outras obras, como a própria República, de que a mais elevada de todas as músicas é a filosofia. É aquela música que se faz com a alma. Ou seja, é a capacidade de manejar diferentes elementos, diferentes aspectos da vida, gerando com eles uma bela harmonia, capaz de encantar, capaz de inspirar e de gerar no mundo bondade, beleza, justiça, harmonia, alegria para os demais. Inclusive, Sócrates diz então que este mandamento, que essa inspiração, sempre o moveu na direção das artes, dos diálogos, da beleza e da filosofia. Porém, neste momento específico, sabendo que a sua sentença de morte havia sido atrasada justamente graças às cerimônias do deus Apolo, ele resolveu então dar uma interpretação mais ampla ainda para este mandamento da voz da sua consciência. Falou: bem, será então que não devo também me exercitar na música como sendo esta arte dos sons, das canções e dos poemas? E então passou a escrever hinos órficos a Apolo e fábulas. Diz ainda que os outros mais consagrados poetas e escritores de música não precisariam temer, que ele sabia que ele não era o mais desenvolvido nessas artes e que apenas fazia isso não para buscar fama ou renome através dessas obras, mas apenas para que ele pudesse realizar este desejo intenso e profundo da sua alma. Sócrates demonstra ainda essa necessidade de querer resolver toda e qualquer pendência, resolver o seu papel nesta vida. Será que ao longo da minha história de fato está entre os meus deveres a necessidade de escrever hinos e canções e poemas? Bem, então vou fazê-los enquanto ainda tenho chance, para que eu possa tentar expressar ao máximo isto que a minha alma, esse impulso que me anima, está buscando no mundo. Cada um de nós, certamente, tem anseios, sonhos, ideais, calados muitas vezes profundamente no nosso coração e na nossa alma. E às vezes acreditamos que as circunstâncias não são as mais propícias, ou que talvez não tenhamos habilidade suficiente para desenvolvermos aquelas ideias, para realizarmos aqueles sonhos. Mas isso pode ser apenas um medo, uma timidez, uma limitação da nossa personalidade que pode e deve ser suplantada pelo poder da verdade, da esperança e da fé, em nós mesmos e na sabedoria da natureza e da vida. É importante que realizemos esses sonhos, realizemos esses chamados profundos da nossa alma. Né? E não precisa ser nos últimos dias da nossa vida. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser ainda hoje, assim que terminarmos de assistir essa palestra. Colocar energia, vontade e atenção naqueles sonhos e naqueles chamados da nossa alma. Bem, Sócrates, então, com esses e outros ensinamentos, vai mostrar o porquê o filósofo não tem medo da morte. Porque não há necessidade de temer a morte, para todos, em especial para o filósofo, pois o filósofo é justamente aquele que busca entender os mistérios da vida. Vemos que a filosofia é uma busca pela verdade essencial das coisas, aquela verdade
que muitas vezes não é percebida no primeiro momento, no primeiro olhar, mas que tem que ser investigada, refletida e buscada. A verdade para nós, que ainda não a dominamos completamente, que não somos sábios, é um mistério, não há dúvida. Os ideais mais elevados e as leis mais profundas da natureza são um mistério para nós. E se o filósofo é aquele que ama a verdade, aquele que busca a sabedoria, como pode ele temer um dos maiores mistérios da vida, que é a morte? Não seria natural que o filósofo caminhasse tranquilamente, quem sabe até curioso e movido por essa inspiração de querer descobrir o que tem para além do rio do Estige, para além do mundo daqueles que estão na matéria? Sócrates vai trazer que o filósofo ele busca desvendar os mistérios. Então, tanto por isso, como por outros elementos que aqui abordaremos, não há razão nenhuma para que o filósofo tenha medo da morte, pois a morte, assim como o nascimento, são apenas momentos dos ciclos da vida. A vida é uma só, é una, e ela existe em uma face física e metafísica, material e não material, ou espiritual. O nascimento e a morte são as etapas através do qual a nossa alma se expressa no mundo. E não há nada para temer com aqueles que estão de fato buscando entender a vida e cumprir o seu papel no mundo. Sócrates vai nos dizer até que uma vida bem vivida é uma preparação para uma boa morte. É claro que a morte de alguém não será tão diferente assim da forma como viveu. Alguém que viveu de forma temerosa, assustada e ansiosa, terá talvez mais dificuldade em encontrar a serenidade e a paz nesses momentos ao final da vida. Porém, aqueles que viveram a vida com alegria, com paz e serenidade, certamente terão muito mais tranquilidade, muito mais possibilidade de também manter este estado de ânimo em seus momentos finais. Inclusive, aqui no canal, nas nossas palestras, já mencionamos algumas vezes uma médica que faz um trabalho muito especial, chamada Ana Cláudia Quintano, e que fala sobre a importância de viver com consciência, com serenidade, toda a nossa vida, incluindo os momentos da morte. Vamos ler então mais um trechinho da obra Fédon nas palavras de Sócrates. É chegado o momento em que eu exponha a vós, que sois meus juízes, as razões que me convencem de que um homem que se haja dedicado ao longo de toda a sua existência à filosofia deve morrer tranquilo e com a esperança de que usufruirá, ao deixar esta vida, infinitos bens. Os homens não sabem que os verdadeiros filósofos trabalham toda a sua vida na preparação para a morte. Por ser assim, seria ridículo que, depois de ter perseguido este único fim, sem descanso, recuassem e tremessem diante da morte. Sócrates, então, chama os seus discípulos de juízes, porque ao perceberem a sua felicidade, a sua alegria, naqueles momentos em que falamos no início, perguntam para ele como era possível que ele estivesse tão calmo diante daquele momento. E ele vai dizer, bem, eu vos darei as minhas razões, e vós, como juízes, vão julgar se eu fui capaz de convencê-los ou não do fato de que o filósofo não deve nunca temer a morte, e deve manter-se feliz em todos os dias de sua vida, inclusive este dia supostamente derradeiro e final. E vai falar então, neste trecho que acabamos de ler, de que a filosofia é uma preparação para a vida. E é uma preparação para a vida em sua inteireza, em todos os seus aspectos e elementos. Ser filósofo não é só preparar-se para a alegria, é também preparar-se para compreender a finalidade da tristeza. Ser filósofo não é só querer superar as adversidades, mas é também querer compreender os momentos de felicidade sem deixar simplesmente levar-se pelas emoções de forma cega, imoderada, talvez desproporcional. A filosofia é a preparação para compreender o equilíbrio e o sentido das coisas, sem se deixar arrastar para os extremos. Logo, ser filósofo é buscar preparar-se para viver e também para morrer, é preparar-se para todos os dias, inclusive para o dia da morte. E não há nada estranho e nada de assustador nisso, diria Sócrates.
Inclusive, naquela escola filosófica que mencionamos aqui, o estoicismo, que também tanto falamos em várias palestras aqui no YouTube, com base nos ensinamentos de Epíteto, de Marco Aurélio, de Sêneca e outros grandes filósofos, muitos ensinavam a importância de ter a morte como uma conselheira, de diante da percepção de que existem no mundo coisas passageiras e temporais, entendermos qual é o valor daquelas coisas que são atemporais e permanentes. Diante do caráter perecível das formas, perceber a beleza permanente que existe por trás. Diante, muitas vezes, do caráter passageiro das relações humanas, compreender a importância do amor, da fraternidade, da amizade, que são ideias e valores atemporais. Diante de uma vida material que tem início, crescimento, decadência e fim, compreender a importância de uma alma, de um espírito, de um impulso que está por trás disso, que é atemporal, permanente e verdadeiro. Se lembrarmos lá da filosofia oriental, Krishna nos diz no Bhagavad Gita que verdadeiro é aquilo que é e nunca deixa de ser. E é isso que Sócrates está nos ensinando aqui. Que o filósofo, ao buscar o verdadeiro ser das coisas, está buscando se conectar com aquilo que é eterno, com aquilo que é verdadeiro. E não vai, então, logicamente, ter medo ou se assustar diante daquilo que é passageiro e é temporal, pois isso faz parte da vida, faz parte da existência. A nossa alma vai lidar com as coisas passageiras, buscando encontrar, refletir e realizar nelas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essencial. Temos uma personalidade, temos uma aparência, um corpo físico, que em algum momento vai se mudar ou vai deixar de ser. Mas ele é um veículo, um canal, para expressarmos essa nossa alma, que é imortal. Inclusive, Sócrates vai falar sobre a importância de nos desapegarmos ao longo da vida desses desejos físicos que nos mantêm muito apegados à matéria, que nos mantêm muito vinculados e identificados com o nosso corpo. Pois o medo da morte, ele não se reflete só neste momento da morte final, mas ele está presente em todas as coisas da nossa vida e do nosso dia a dia. Num instinto de preservação excessivo, de nunca querer nos colocar diante do risco, de nunca querer sair de uma zona de conforto e achar que a vida tem que ser sempre do jeito que nós queremos e como gostaríamos que ela fosse. E na verdade, a grande felicidade da nossa alma vai ser encontrada naqueles prazeres inteligíveis e atemporais. E para isso, é preciso que façamos um processo de desapego, de desconexão, de libertar essa nossa alma que está muito prisioneira nas coisas materiais, nos sentidos e nas sensações. Sócrates vai dizer que a felicidade da alma está na separação, no desapego do vínculo com o corpo. Está justamente na ausência de desejos. Essa seria a verdadeira liberdade do filósofo, do ser humano, na plenitude da sua realização, dos seus valores, dos seus princípios. Vamos ler mais um trechinho de Sócrates falando sobre essa liberdade do filósofo. Essa frase é curtinha, mas vejam como é bela. O trabalho do filósofo consiste, então, em se ocupar mais particularmente que os demais homens, em afastar a sua alma deste contato com o corpo. É claro que afastar não significa desligar-se da vida material. Pelo contrário, significa estar cada vez mais presente na vida, mais consciente da vida. Porém, sempre atrelado e movido por ideias, por valores, por princípios. Sempre buscando os prazeres inteligíveis da alma, os prazeres sutis, a alegria diante da bondade, da generosidade, do serviço. E não apenas as sensações físicas, o prazer do tato, os prazeres sensuais, a vaidade, o orgulho. Esses prazeres, na verdade, nos acorrentam na vida material e nos geram mais medo de desprender-se dela. Inclusive, faz com que, nessa própria vida, não façamos as melhores escolhas. Na hora de agir, no trabalho, na família, nos relacionamentos humanos, ficamos mais apegados com interesses e preferências pessoais do que com, de fato, o nosso objetivo, o nosso dever e o nosso destino. Sócrates vai nos dizer que aquele que está com a alma desapegada do corpo é capaz de viver mais plenamente,
é capaz de encontrar mais paz e felicidade na vida. Inclusive, é o que vemos também na obra da Vida Feliz, de Sêneca, que nos fala sobre a busca do bem mais profundo e verdadeiro dentro de nós. E aí sim, seria capaz de encontrar no mundo o que há de mais belo e as maiores alegrias que existem na vida. Muitas vezes nos momentos mais simples, nos pequenos detalhes. Muitas vezes numa boa conversa, no abraço de um amigo, no olhar daqueles que se ama, na possibilidade de fazer um ato de serviço e generosidade para alguém. Conquistamos aí uma felicidade muito maior do que diante da aquisição de bens materiais ou diante simplesmente das palmas e da fama da vontade alheia. Sócrates, então, vai nos trazer essa percepção de que a felicidade do filósofo lhe permite estar mais presente na vida, como que com os pés firmemente plantados no chão, mas a mente e a alma contemplando a imensidão do universo, dos astros e da verdadeira natureza das coisas. Já dizia o oráculo de Delfos: ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quanto mais vamos para o alto e para dentro de nós mesmos, mais somos capazes de nos expressar no mundo à nossa volta, de nos conectarmos mais profundamente com o coração de todos. Bem, diante dessas reflexões, Cebes, um dos discípulos ali presentes, levanta uma outra indagação, muitas vezes questionada e presente até os nossos momentos mais recentes na filosofia moderna e contemporânea. Cebes vai dizer: bem, Sócrates, você nos diz então que o filósofo não deve temer a morte, que inclusive pode encontrar nela uma busca por respostas, por mistério, por inspiração. Mas eu ouvi certa vez de Filolau, um grande filósofo pitagórico, de que a ideia de tirar a própria vida era algo abominável, era algo proibido aos homens. Como pode, então, esta ideia conciliar-se com estes ensinamentos de que o filósofo não tem medo da morte? Sócrates, então, vai clarear essas ideias, reafirmando os ensinamentos deste pitagórico Filolau, dizendo que, de fato, é inadmissível que um homem atente contra a própria vida. Inclusive, vai trazer uma frase muito bela, onde ele diz assim: uma espécie de sentinela é para nós, homem, a nossa permanência nesta terra, e não devemos ser indiferentes a ela, e nem dela nos evadir. Ou seja, existe para nós não apenas um capricho, não apenas um objeto de acaso, a própria existência da nossa vida, mas sim um dever, um objetivo, um propósito. Todos nós temos um papel a cumprir no mundo, na sociedade, na família, no universo, na humanidade como um todo, na natureza. E cada um de nós deve buscar encontrar então qual é o nosso papel. Diante dessa grande orquestra cósmica, como falavam os pitagóricos, qual é a nota que eu devo soar? E que inclusive só eu, só você consegue soar? Em cada um de nós, em cada um de vocês, existe uma nota única, um aspecto único de Deus e da natureza que só você, neste momento, pode expressar. Negar isso ao mundo é algo terrível, é algo abominável. Não podemos nunca buscar evadir-nos do nosso papel. Se de fato, às vezes, a vida é dura e desafiadora e nos coloca em situações difíceis, nos impõe provas, é justamente para que sejamos capazes de romper com aquilo que nos impede, de tirarmos as máscaras que nos impedem de ver a nossa verdadeira alma, a nossa verdadeira face, e de mostrar ao mundo aquilo que realmente somos. É preciso que busquemos esse nosso mistério interior, para que possamos então cumprir com o nosso papel, com o nosso mistério e com o nosso destino diante da vida. Tantos filósofos, inclusive, nos dirão que este é o caminho da felicidade humana e que a única forma de encontrarmos a verdadeira felicidade, que nos dará essa serenidade e essa paz que Sócrates demonstra, é o fato de realizarmos a nossa própria natureza. Cabe a cada um de nós, primeiro, aceitar a vida como ela é, pois a vida não pergunta aos nossos caprichos, a vida não depende dos nossos gostos e opiniões. A vida é uma expressão de leis eternas e atemporais. Cabe a nós compreendermos essas leis, entendermos qual é o nosso papel nesta grande obra cósmica e universal, e então realizarmos a nossa parte,
falarmos a nossa palavra, trazermos ao mundo o trabalho que compete a nós. Isso, então, é o que pode fazer com que cada homem, cada mulher encontre a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade e a verdadeira paz. Bem, Sócrates, então, vai nos dizer que para fazermos este caminho, para traçarmos este passo em direção ao nosso ser e à nossa verdadeira felicidade, é essencial que compreendamos que a natureza tem as suas leis. Como acabamos de dizer, a natureza ela é inteiramente regida, governada e estruturada com base em leis que são eternamente justas e harmônicas. As leis da gravidade, da termodinâmica, da velocidade, do tempo e do espaço, mas também as leis da ética, da moral, da bondade, da verdade, da beleza e da justiça. É essencial que primeiro entendamos que a vida é justa e necessária, e cada um de nós, como senhor dos próprios atos, senhor das próprias escolhas, está agindo como um jardineiro, como um agricultor. Está plantando as suas sementes e dela, irremediavelmente, colherá os frutos. E assim é que somos capazes de evoluir, de aprender, como obra do nosso próprio destino, como obra das nossas próprias escolhas, diante da justiça da vida, diante do que Sócrates chamaria do justo governo dos deuses, aqueles seres que representam essas grandes ideias universais como a coragem, o amor, a força e a justiça, e que governam a vida de todos os seres, incluindo nós, seres humanos. Seria preciso, nos diz Sócrates, compreendermos a importância de seguirmos as leis e os deuses imortais. É engraçado que uma das condenações que de fato levaram à sentença de Sócrates seria a ideia de que ele negava os deuses, pelo simples fato de que ele não estava limitado aos dogmas religiosos da sua época. Mas poucos falaram de forma tão profunda e tão bela sobre a existência dos deuses. Os deuses que para os gregos representavam aspectos das leis do universo, todos juntos diante de uma única grande unidade, uma única grande divindade, que, por exemplo, Platão vai chamar de Agatodaimon, que seria algo como a grande alma do mundo, a grande alma do universo. Então, Sabes pergunta, mas será que de fato os homens deveriam ser governados pelos deuses? Não deveriam os homens poder governar a si mesmos? Por que estamos submetidos à vontade desses supostos deuses? Não deveríamos nós sermos senhores da nossa própria vida e existência em absoluto? Sócrates, então, dirá da importância de sabermos e de querermos ser governados por aqueles que são mais sábios do que nós. Será que, de fato, nós temos plena consciência do que é melhor para nós? Do que é mais justo e sábio? Do que poderá nos levar ao desenvolvimento e à evolução? Ou será que se tivéssemos a possibilidade de nos acomodarmos numa zona de conforto, não ficaríamos simplesmente esperando os gostos e os prazeres da vida? Não é isso que nos traz a frustração quando a vida não é da forma que queremos? E depois, ali na frente, depois de superarmos as provas, depois de lidarmos com os desafios, não percebemos que de fato aquilo foi importante para nós? Aquilo foi necessário? Porque crescemos e desenvolvemos e alcançamos maior maturidade e sabedoria justamente por causa daqueles aprendizados, daquelas dificuldades? Se pensarmos agora, quais foram os momentos mais importantes da nossa vida? Não necessariamente os mais alegres, mas os mais importantes. É provável que constataremos que muitos deles foram momentos difíceis. Momentos onde tínhamos dúvidas se encontraríamos respostas, tínhamos dúvidas se conseguiríamos encontrar ali um propósito e uma felicidade. Porém, justamente seguindo esse movimento da vida, ao encontrarmos as respostas necessárias, descobrimos um outro patamar de consciência. E fomos capazes de compreender e expressar a vida num aspecto muito maior, muito mais elevado e muito mais pleno do que éramos capazes de imaginar. Certamente, as dificuldades da vida, assim como as oportunidades e os seus prazeres, têm por trás um ensinamento valioso. É preciso que estejamos atentos,
é preciso que estejamos abertos para entender, aceitar e aprender com a vida e que estejamos sempre buscando ser governados e conduzidos por uma sabedoria maior do que a nossa. Eu falo por mim mesmo, que ao olhar para a minha vida, não tenho dúvida nenhuma de que há uma sabedoria muito maior do que a minha conduzindo a minha vida. Pois se apenas os meus objetivos e os meus desejos de quando eu era jovem tivessem conduzido a minha vida, dificilmente teria alcançado, conquistado as coisas que alcancei e conquistei. Assim como, muitas vezes, percebo que a vida parece me empurrar na direção de ideais ainda maiores, de objetivos ainda mais elevados, e mesmo sentindo, às vezes, um certo receio, um certo medo, pensando, será que sou capaz? Vejo a importância de confiar na vida, pois de fato ela nos conduz para os caminhos mais elevados. Como diriam os gregos, nos conduzem a subir o Monte Olimpo, aonde de lá então poderemos nos aproximar dos próprios deuses, nos aproximar de uma compreensão mais plena e mais profunda da vida. Sócrates então vai dizer a Cebes que o sábio é justamente aquele que escolhe ser governado pelo outro, que é mais sábio do que ele. Podemos até vislumbrar nisso também uma relação com o ensinamento que Platão traz na sua obra A República, quando diz que sempre existem sábios, filósofos, pessoas que seriam bons governantes e dirigentes em praticamente todos os momentos históricos. A diferença fundamental é que existem momentos em que a população, as pessoas, de fato entendem a importância de serem governados por esses sábios, por esses dirigentes, por aqueles que são capazes de governar a si mesmos. Enquanto em outros momentos históricos, cada um acha que é melhor fazer as coisas do seu jeito, do seu grupo, conforme os seus interesses, conforme a sua percepção pessoal e subjetiva da vida. Então isso se aplica tanto à nossa vida como seres humanos, como à própria ideia do governo e da política na sociedade, na humanidade como um todo. Bom, nós passaremos a seguir a falar um pouquinho sobre a verdadeira inteligência e a ilusão dos nossos sentidos. Mas faremos isso na nossa segunda parte dessa palestra, pois existem ainda muitos ensinamentos para compartilharmos e acredito que já trouxemos aqui hoje várias reflexões interessantes, produtivas, para que todos possam refletir um pouco sobre a vida e a morte, sobre a alegria e a tristeza, a dor e o prazer, a justiça, a sabedoria e sobre a forma que podemos encarar a vida, com mais plenitude, com mais alegria, com mais retidão e com mais consciência de quem somos e do que devemos fazer e alcançar no mundo. Então eu agradeço muito a presença de todos e peço que acompanhem a nossa segunda parte, que em breve também será compartilhada aqui. Comentem aqui no canal sobre o que vocês acharam, as dúvidas que vocês tiveram em relação a essa palestra e espero que esta bela obra, Phaedon, inspire todos a terem essa busca mais profunda da vida, da felicidade e dessa natureza imortal da nossa alma humana, que falaremos um pouco mais na próxima parte, onde Sócrates estará de forma objetiva os argumentos da sua doutrina, dos seus ensinamentos sobre a imortalidade da alma. Ensinamentos esses, inclusive, que inspiraram uma belíssima, uma grandiosa obra renascentista do filósofo Marcílio Ficino, que se chamava A Teologia Platônica da Imortalidade da Alma. Então, um bom dia a todos, espero que tenham gostado desta palestra e nos vemos em breve novamente por aqui.